Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, prazer estar entre os doutores e professores aqui. Eu não tenho a honra de trabalhar no Google nem nas empresas de tecnologia, sou um construtor, né? Mas a inovação tem transformado a minha vida aí nesses últimos 5 anos. E acho que eu queria contar um pouquinho para vocês dessa história aí. Eu venho do mercado de engenharia, do mercado tradicional, fiz uma carreira em empresas tradicionais como Andrade Gutierrez, MRV, fui diretor dessas empresas. E duas coisas sempre me incomodaram muito, né? Eu aprendi muita coisa sobre gestão, sobre processo, sobre gente, como que lida com empresa, mercado de trabalho, mas tinha duas coisas que me incomodaram muito. Primeiro é o fato da construção sempre fazer as coisas da mesma forma, né? De ser um setor extremamente arcaico e conservador. A gente tem um conservadorismo positivo na construção, que é um negócio de segurança, né? A gente mora, vive, trabalha dentro de edificações como essa, então não pode sair por aí fazendo loucura. Mas, por outro lado, você pegar no Brasil hoje, 95% dos prédios residenciais, as paredes são feitas ainda, o cara coloca um tijolo, passa a massa, coloca um tijolo, passa a massa. Aí chegou no final, o tijolo não está do tamanho certo, o cara quebra o tijolo, aí a parede ficou torta, o cara acerta na massa, que cai tanto de massa no chão. Isso é 95% das construções brasileiras e difícil de mudar. Eu não tive a competência, né, de conseguir transformar isso nas empresas tradicionais, né, e fiquei com isso na minha cabeça. Falei, não é possível, tem que ter um jeito da gente fazer alguma coisa diferente. Não pode que no mundo esse negócio é assim há centenas de anos, há milhares de anos, a gente não pode fazer nada diferente que isso. Outra coisa que me incomodou demais é a relação da indústria da construção com o meio ambiente. A indústria da construção é mais ou menos 10% do PIB do mundo, mas a gente gera hoje mais de 30% dos resíduos e consome mais de 40% das matérias-primas do mundo. Então a relação de benefício econômico e social da indústria da construção com relação ao impacto ambiental que ela causa é muito grande. E eu via pouco ou quase nada sendo feito para transformar isso. Isso me incomodou demais. E como eu falei, nessas empresas tradicionais, tentei, não tive força para fazer. Que negócio, se você tem uma coisa que você quer, mesmo que numa pequena escala, que você acha que você pode ajudar a mudar as coisas, a primeira coisa é a gente tentar transformar a si mesmo, né? E foi o que eu tentei fazer. Eu larguei tudo que eu fazia, fui passar uma temporada estudando em empresas mais de tecnologia mesmo, fui fazer uma temporada no Vale do Silício, fiz um MBA em Stanford, depois fui para a Singularity, que é lá dentro do campus da NASA, fui visitar diversas empresas, fiquei um tempão dentro do Google, do Facebook, da Amazon, em várias empresas nos Estados Unidos, para tentar entender por que as empresas de tecnologia tinham uma velocidade de transformação, de criação, de inovação diferente, e como, às vezes, eu poderia trazer algum desses conceitos para as indústrias tradicionais. Porque o que eu queria fazer era tentar ajudar a transformar a construção. Então, eu falei, eu estudei em Stanford, né, vi vários exemplos de transformação lá. Uma coisa que me impressionou bastante, né, que é muito mais transpiração do que inspiração, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Larry Page, com algumas pessoas do Google e de outras empresas de tecnologia, e vi como que tem sempre um processo, né, de longo prazo, de horas e horas e horas, de aperfeiçoar um pouquinho o problema, depois anda mais um pouquinho. Nunca é uma grande ideia que transforma as coisas, sempre é um somatório de esforços contínuos na mesma direção, né? Tive a oportunidade de conversar com vários líderes importantes, e quando voltei, comecei um processo na Precon. A Precon é uma empresa tradicional de Minas, tem mais de 50 anos, tem 53 anos, sempre fez estruturas pré-fabricadas de concreto de grande porte, para shoppings, galpões, pontes, estruturas de concreto, coisas desse tipo, e fabrica alguns materiais de construção. E a empresa queria tentar desenvolver alguma inovação, alguma coisa que fosse, né, o seu vetor de crescimento para os próximos anos. É muito difícil a gente chegar numa empresa familiar, tradicional, de uma indústria tradicional, que é líder de mercado no produto que ela faz, você chegar dentro da equipe da empresa e falar, ó, a gente sempre fez isso aqui até hoje e agora a gente tem que mudar. O cara vai te falar, mas para que a gente vai mudar? O cara recebe o bônus no final do ano, está tudo certo, está vendendo, está dando resultado. É difícil essa transformação. Eu tinha uma ideia de fazer uma fábrica de prédios, né? Eu tinha visto tecnologias de construção diferentes na Ásia, até na própria América Latina, algumas coisas na África também.
queria tentar desenvolver alguma cara mais com a cara do consumidor brasileiro e via que a Precon tinha um bom know-how de industrialização da construção que podia me ajudar nisso, né? A ideia era fazer uma fábrica de prédios que a gente conseguisse produzir os prédios com inspiração da indústria automobilística, né? A gente teria um chassi sendo produzido numa fábrica pela própria empresa e nos arredores da fábrica a gente ia ter um cluster de fornecedores que fariam ali os acabamentos, né, que ajudariam a gente na construção do prédio. A gente levaria o prédio praticamente pronto para o canteiro final, né, e faria simplesmente uma montagem desses componentes ao invés do que uma construção. Essa é a ideia original que a gente perseguiu. Tá? A pergunta é difícil de começar um projeto de inovação, principalmente no setor tradicional, né? As barreiras à inovação são muito grandes, né? Uma obra hoje de construção, para vocês entenderem, ela paga um imposto sobre serviço, que é o ISS, que varia de cidade a cidade, mas que é em média de 2% a 3%. Qualquer coisa que eu produzo numa fábrica e transporto para o canteiro, eu tenho que pagar um ICMS, que aí ajuda em torno de... Era 12%, passou para 18% aqui em Minas Gerais, né? Então, de cara, você sai perdendo a competitividade de 8% a 15%, dependendo do ano. Uma barreira tributária grande. A parte de financiamento, né? É difícil encontrar financiamentos para, vamos falar assim, para inovações em indústrias tradicionais, como a construção civil. É difícil, os agentes financiadores, que são os bancos, né? Eles não aprovam tecnologias diferentes para a construção. É um processo longo que demora mais de um ano, no nosso caso demorou quase 2 anos. É uma aprovação pelo Ministério das Cidades, custou milhões, é caríssimo. A gente teve que usar várias universidades para conseguir subsidiar essas pesquisas de aprovação. E é uma barreira muito grande, né, a entrada de inovação no país nesse sentido. E tinha uma barreira muito grande, como eu falei com você, das pessoas. Né? Como é que a gente começa? Como é que a gente consegue ir criando realmente esse propósito na cabeça das pessoas? Né? Que por mais que elas fizeram as coisas nos últimos anos da mesma forma, que a gente pode, às vezes, reunir e tentar fazer um processo diferente. Né? Eu devo ter gastado aí, sei lá, 2 meses. A empresa, na época, tinha 1.000 e poucos funcionários, conversando de 1 a 1, ou de 2 a 2, ou de 3 a 3, tentando colocar na cabeça das pessoas exatamente, né, esse propósito de transformação de uma indústria tradicional. Uma coisa que para vocês que são da ciência de computação, de informação, é mais fácil de viabilizar, de entender, mas às vezes para um cara que é um pesquisador de engenharia, que é um engenheiro técnico, engenharia civil é mais difícil, né? Pô, a gente quer fazer um prédio, você não vai pedir para o cara fazer o prédio todo, o projeto da fábrica. Pega um cara que é especialista na porta, um cara que é especialista na viga, um cara que é especialista nisso, vai somando um tanto de pesquisas complementares para a gente chegar no que a gente queria. Acho que é mais ou menos o que tem nas indústrias, né, de tecnologia mais avançada. Um negócio que foi muito importante para a gente, né, que eu vi isso muito lá nas empresas do Vale, as pessoas na ponta da empresa, hoje na Precon, e desde o começo, tem muito poder de poder tomar a decisão de transformar as coisas. Né? Hoje a gente tem aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, mais ou menos, tem de 15 a 20 canteiros sendo construídos com a mesma tecnologia, mas cada estagiário ou engenheiro que está na frente dessas construções tem autonomia, às vezes, para mudar um processo, testar e ver se vai dar certo ou não. Né? Isso vem do Fale Rápido também, que a gente aprendeu lá no Vale do Silício, que ajudou muito a gente a diminuir os ciclos de teste dos produtos, né? E fazer esse teste muito mais perto do consumidor nosso. A gente consegue rodar isso muito mais rápido hoje. O professor falou aqui a questão de busca de capital, realmente é muito complicado. Para pesquisa é difícil, para desenvolvimento de inovação é difícil. Tem linhas na FINEP, tem algumas linhas disponíveis, mas não é fácil, né? Tem essa barreira contra o capital. Você falou um custo de capital, às vezes, de 8%, né? Se eu souber de 8%, você me fala que eu vou lá. Eu assino o contrato agora. Custo médio de capital para uma empresa que tem um bom balanço hoje no Brasil está perto de 20% ao ano, né? Não é fácil, né? Então, você já sai perdendo 20% no ano, né? Então, se você pegou 100, você está devendo 120 no D0. É complicado, mas nós buscamos esgotar, né, esse conhecimento dessas linhas, pegamos algumas linhas com a FINEP ou com outros agentes de incentivo à pesquisa, isso ajudou o processo de desenvolvimento da inovação na empresa.
gestão de pessoas foi muito importante. Outra coisa que foi importante para a gente foi não só desenvolver só a empresa na área do produto, né? Questões como de marketing, a gente fez, foi uma das primeiras empresas que usou marketing de conteúdo, que usou inbound marketing aqui no Brasil, eu acho, na área de construção. Nós somos uma das primeiras que está fazendo crowdfunding de empreendimentos populares também aqui no Brasil. Então, assim, as áreas de suporte da empresa também têm tentado fazer coisas diferentes, e acaba que vai puxando esse trabalho de inovação para frente, né? Aqui, só para vocês tentarem enxergar o resultado do que eu estou falando de uma fábrica de prédios, né? Lá na ponta lá tem a montagem do Lego, né? O prédio vai sendo montado. A gente monta um prédio desse aqui de 8 andares hoje, em 30 dias, com 8 funcionários, né? Então, esse é o resultado da tecnologia. Mas é verdade. Essa aqui é uma foto da fábrica, né? Você está vendo os painéis, que são as paredes sendo armazenadas, né? Essa aqui é uma parede produzida, ela já está pronta, com a janela, com vidro, com peitoril, a parte elétrica já está aqui dentro. Então, isso leva para a obra, a gente simplesmente pinta e encaixa. Hoje, né, a gente consegue entregar um produto melhor, a gente gera 85% menos resíduo que a construção tradicional, e são 6 toneladas a menos de resíduo por apartamento construído. Então, se pensar um apartamento de 40 e poucos metros quadrados, de 2 quartos, nós conseguimos gerar 6 toneladas e meia quase, a menos de resíduo que a construção tradicional. Isso é muito, porque além de você não comprar, né, aí vem, vamos falar assim, a sustentabilidade econômica, você não está destinando, né, então não tem caçamba, não tem asfalto, gás carbônico, etc. Então, esse é um impacto brutal da indústria da construção. Como eu falei, a gente faz em muito menos que a metade do tempo. Pela velocidade de entrega, a gente vende muito mais rápido. E hoje, apesar de ser um grupo familiar e tradicional, 70% da receita da empresa hoje já vem oriunda, né, de inovações que foram criadas nos últimos 5 anos. Isso é o que a gente tem fez de tecnologia 6 anos atrás. Tem uma série de coisas sendo desenvolvidas nos próximos 1 ou 2 anos que nós vamos lançar nessa mesma tecnologia. Mas a gente está desenvolvendo agora, com a ajuda de algumas startups do setor que estão junto com a gente nos processos de desenvolvimento, os processos de impressão 3D para concreto. A gente acha que de 3 a 5 anos a gente vai conseguir ter as primeiras peças do prédio sendo produzidas dessa forma. A gente já consegue produzir hoje, mas não tem viabilidade econômica para fazer em grande escala. Então, a gente ainda precisa de teste de alguns materiais que nós estamos misturando no concreto, algumas fibras, que vão dar uma resistência diferente, uma leveza nas peças, para a gente conseguir fazer isso. A gente estima que em torno de 3 anos a gente consegue vencer esse ciclo de pesquisa e ter isso de uma forma, vamos falar assim, comercial aqui no Brasil. Eu acredito que a Precon tem sido pioneira nesse estudo aqui no Brasil. Por mais que a gente tenha, né, a pesquisa interna, essa aproximação com as startups, né, com os jovens que têm feito isso, né, até fora do Brasil, tem ajudado a gente a andar com isso de uma forma mais rápida. Outra coisa que a gente está tentando estudar também é no ramo de internet, de informação, né? A gente vai fazer internet no concreto. O que a gente quer fazer é que cada parede nossa, cada peça que a gente produza, né, que o cara consiga apontar o smartphone para a parede e consiga enxergar onde está passando como é que fala, a tubulação dele, as caixinhas elétricas, para qualquer parede que ele apontar. Isso acho que a gente consegue fazer até num curto prazo. A gente quer lançar isso aqui dentro de 1 ano, 1 ano e meio, para que a gente tenha certeza, primeiro, da restabilidade dos materiais, né, que o cara consiga clicar aqui e saber, essa parede foi produzida com cimento da Holcim, lote tal, o teste de qualidade é esse, o aço é aquele, o tubo é aquele. Então, tem a rastreabilidade de todos os materiais. Para a questão de sustentabilidade é muito importante também. E a outra questão é a questão de manutenção, né? Se você tiver que fazer qualquer intervenção em qualquer parede ou em qualquer peça, que ele tenha as informações de forma real e de forma fácil em qualquer aparelho conectado à internet aí. Gente, então, basicamente, o que eu queria explicar para vocês da Precon é isso, né? É uma empresa de um setor muito tradicional e a gente tem tentado desenvolver algumas coisas diferentes lá. Tem essa solução habitacional que já é, de fato, no mercado, um passo à frente que a gente tem na construção hoje, na questão de tecnologia.
mas a gente não pode ficar parado em cima dele, e essas são algumas das coisas que a gente tem tentado desenvolver lá e avançar nesse sentido na construção. Ok, gente? Obrigado. Muito bom, viu, Marcelo? Impressionante, parabéns. Vou chamar o terceiro empresário, é o Fernando Kreutz. Obrigado. Fernando Kreutz. Ele é diretor-presidente do grupo FK Biotecnologia SA Brasil, CEO da FKX Inc. no Canadá, médico da UFRGS e doutor em biotecnologia pela University of Alberta, Canadá. Professor do programa de pós-graduação em biotecnologia farmacêutica da PUC Rio Grande do Sul, investidor anjo e empreendedor. Por favor, Fernando.